Olá, eu sou Cláudio Ermolim, sou engenheiro civil e o meu negócio é transformar a vida das pessoas e das cidades através da indústria da construção civil e do mercado imobiliário. Mas eu entendia que ali era importante que eu pudesse me completar como executivo, né, como profissional, porque eu queria mais. Eu já queria muito mais. E eu olhava para frente e eu falava, bom, se eu continuar na minha posição como engenheiro, eu vou ter uma carreira técnica, que é uma carreira legal, mas eu achava pouco. Eu queria mais. Então, na hora que você faz o que você gosta, o tempo não passa. Né? Se eu tiver que sentar aqui e ficar dias falando da minha profissão, falando daquilo que eu escolhi fazer, falando do que eu tenho de projeto, do que eu tenho de ambição, do que eu tenho de desejo, vai longe. O piso, parede e teto não tem substituto. Essa responsabilidade de não ter o substituto faz com que a gente mude o nosso pensamento não em cima do que vai substituir o piso, parede e teto, mas como será esse piso, parede e teto, como serão as cidades no futuro. Cláudio Ermolim é engenheiro civil de formação e tem 30 anos de experiência no mercado imobiliário, passando por diversos cargos de liderança em empresas de engenharia, incorporação e intermediação. Atualmente, ele é presidente do Sinduscon Rio, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio de Janeiro, e vice-presidente para o Sudeste da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Também atua como investidor anjo em empresas que desenvolvem materiais e softwares para o setor da construção civil. O programa de hoje é com ele. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Lucimar. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Para a gente começar, conta pra gente como é que foi a construção da sua carreira. Você desde pequeno sonhava em ser engenheiro. Como é que foi aí o despertar da profissão? Ele foi natural, porque eu sou a terceira geração da minha família dentro da indústria da construção e do mercado imobiliário. Meu avô, imigrante, chegou no Brasil, começou a trabalhar com material de construção. Depois meu pai se formou engenheiro civil e seguiu, né, os passos do meu avô. Então a minha infância era passar os finais de semana passeando com meu pai pelas obras e vendo os empreendimentos serem construídos. E o interessante é que era uma época, obviamente, de um mercado muito menor, né, muito menos sofisticado e muito menos profissional do que a gente tem hoje, mas era um mercado interessante, porque a gente dava o nome dos prédios a pessoas da nossa família, então a gente reconhecia os prédios pelos parentes que eram, né, que davam os nomes a esses prédios que estavam sendo construídos. Então isso, na prática, acabou sendo um pouco da minha rotina como criança e adolescente. Então foi quase que natural, quando eu tive que escolher a profissão, eu escolhi uma profissão que tem essa capacidade de transformar a vida das pessoas. Que incrível, veio de berço, né? Total. E essa transição, né, de engenheiro para executivo da área imobiliária, né, mais ampla, né, nesse grande ecossistema imobiliário, podemos assim dizer? Sim, sim. Eu acho que quando eu comecei a minha carreira, e eu comecei a estagiar logo no início da faculdade, e essas coisas também são decisões difíceis que a gente toma na vida, né? Será que a gente começa a estagiar logo? Ou será que a gente aproveita ao máximo a faculdade e depois começa a estagiar? A minha decisão, e aí não tem certo ou errado, foi começar a estagiar logo, porque eu queria ter certeza da minha escolha, né? Então o estágio era uma forma de eu reforçar se aquela minha escolha estava correta ou não. A consequência disso foi que eu cheguei ao final da faculdade, no dia da minha formatura, eu era o único da minha turma que estava ali se formando, que estava já trabalhando, né? Então eu já tinha a profissão, eu já tinha o cargo de engenheiro no meu último ano de formação. Então, nessa época eu era engenheiro civil, trabalhava em obra, né, em produção, direto no canteiro, e era um mercado ainda pequeno. Era um mercado que o engenheiro, ele era a pessoa que desenvolvia tudo nas empresas, né? Então e como engenheiro você fazia stand de venda, como engenheiro você fazia o marketing da empresa, como engenheiro você fazia apartamentos decorados. Então você não tinha uma segmentação tão grande nas empresas. Isso mudou a partir de 2006, 2007, quando as empresas do nosso setor abriram capital na bolsa. Então, né, eu me formei em 96, então 10 anos depois houve uma profunda transformação no nosso setor. Profissionalização, especialização das atividades. Total, a estrutura mudou, o profissionalismo mudou, porque houve uma injeção de capital nas empresas. Com essa injeção de capital, as empresas mudaram e passaram a ter segmentação. Área de marketing, área de produto, área de projeto, área de engenharia, área de incorporação. E ali eu olhei uma oportunidade e falei, bom,
eu acho que chegou o momento de eu fazer uma migração. Então eu tomei a decisão na época de sair da área técnica, que eu estava praticamente 8, 9 anos, e fui para a área de negócios, né, que é a área de incorporação. É a área que compra terreno, é a área que desenvolve produto, é a área que lança. Não tem, né? Acho que todas as áreas elas são importantes e têm o seu valor, mas eu entendia que ali era importante que eu pudesse me completar como executivo, né? Como profissional, porque eu queria mais, né? Assim, eu já queria muito mais. Eu olhava para frente e eu falava, bom, se eu continuar na minha posição como engenheiro, eu vou ter uma carreira técnica, que é uma carreira legal, mas eu achava pouco. Eu queria mais, eu tinha ambição. Sim. E você acha que o fato de você ter feito engenharia te habilitou mais para ter essa visão de negócios, né, essa ambição, né, de querer avançar nesse encadeamento da indústria? Eu não tenho dúvida que a engenharia ela me abriu um horizonte de oportunidades e de possibilidades que eu não imaginava nem que existia. Pra você ter uma ideia, quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio em barragem, eu fiz estágio em pontes, eu fiz estágio em estradas de rodagem, né? E aí depois construção pesada, infraestrutura. E depois eu fui para a área mais residencial. E mesmo como engenheiro na área residencial, eu participei de construção de shoppings, como esse aqui que nós estamos, participei de construção de centros empresariais, hotéis, prédios residenciais. Então, existe uma gama de oportunidades, se você quiser ser mais generalista ou se você quiser se tornar especialista. Então, a engenharia ela foi me mostrando ao longo tanto do ensino superior quanto das especializações depois que eu fui buscar, que não tinha limite se eu quisesse efetivamente crescer nesse segmento. Muito bom. Hoje você é presidente do Sinduscon Rio, né? Tem vice-presidência, né, na Câmara. Muito bom, né? Você chegou muito longe. O que te move ainda hoje? Qual o seu propósito? O que te faz acordar cedo, pegar um avião cedo para chegar, para bater esse papo com a gente? O que te move? Primeiro, fazer o que eu gosto, né? Então, assim, as pessoas me perguntam aonde eu arrumo tempo para fazer tanta coisa, né? Ser executivo, ter posições de conselho de empresas, trabalhar em entidade de classe, né? Que são trabalhos pro bono, né? São trabalhos voluntários para o setor. E que muito te demanda, imagino, do seu tempo. Não tenha dúvida disso, né? Se a gente fizer aí numa balança, provavelmente tem momentos que isso demanda mais do que as atividades remuneradas, mas eu faço o que eu gosto. Então, na hora que você faz o que você gosta, o tempo não passa. Né? Se eu tiver que sentar aqui e ficar dias falando da minha profissão, falando daquilo que eu escolhi fazer, falando do que eu tenho de projeto, do que eu tenho de ambição, do que eu tenho de desejo, eu vai longe. Então, acho que assim, a primeira coisa é a gente acertar naquilo que a gente escolheu. Acho que hoje a minha motivação é entregar uma indústria da construção civil, um mercado imobiliário melhor do que eu recebi do meu pai. Né? Então, acho que a gente tem aí desafios enormes na nossa indústria, principalmente nessa parte da transformação digital, na parte de tecnologia, inovação, né? A mão de obra hoje mudou, as relações de trabalho mudaram, então a gente tem desafios grandes dentro do nosso setor, que ainda é um setor intensivo em mão de obra. Então, meu propósito é esse, assim, entregar um mercado melhor, fazer cada vez uma cidade melhor para as pessoas morarem. Eu tenho um prazer, uma motivação enorme em entrar nos empreendimentos e nos projetos que eu ajudei a desenvolver. E não estou preocupado se as pessoas sabem ou não sabem, mas eu entrar num elevador de um prédio como que aqui eu tive a oportunidade de construir, como aqui, andar nos corredores e ver as pessoas ali tendo o seu negócio, passando a sua vida, construindo as suas histórias, num lugar que, quando eu cheguei, era um terreno e não era nada, isso para mim já é um legado que já valeu a pena. É um trabalho cheio de propósito, né, e significado, né? Construir as casas, né, os lugares de trabalho, né, como você falou, né, dar nomes, isso imagino que seja muito mobilizador. Né? E o impacto que isso gera no entorno, né? Porque na hora que você chega também numa região, por exemplo,
pouco adensada ainda, ou com poucas construções, você começa a fazer um primeiro empreendimento, o segundo empreendimento, o terceiro, a dinâmica daquela rua muda, daquele bairro, daquela cidade. E aí quando você vai olhar, você fala assim, cara, eu fiz parte disso, né? Então assim, isso para mim é muito motivador, né? A gente ter essa possibilidade de transformar a vida das pessoas e a dinâmica das cidades. Muito bom. As Construtechs são tecnologias aplicadas à construção, um setor milenar, mas que tem absorvido muita inovação com o uso de novos materiais, equipamentos e softwares que aumentam a eficiência e a sustentabilidade nos processos construtivos. E junto das Construtechs também encontramos as PropTechs, que se referem a tecnologias no setor imobiliário. Essas tecnologias transformam a maneira como alugamos, vendemos, compramos e até usamos os imóveis. E para isso se apropriam do Big Data, realidade virtual e aumentada, blockchain e apostam no uso intensivo da inteligência artificial. Cláudio, eu sei que você também faz seus investimentos em startups, né? Nesse contexto que a gente vive hoje, né, com a catástrofe climática que a gente acabou de ver no Rio Grande do Sul e que a gente abre jornais e, né, as previsões não são nada boas, né? O que você tem visto de inovação, seja nas empresas que você está investindo ou no mercado como um todo, que vem, né, ao encontro aí dos anseios da sociedade? Olha, Lucimar, eu vou te falar o seguinte... o nosso setor, ele é uma avenida de oportunidades de melhorias nesse sentido, porque nós somos, de novo, né, intensivos em mão de obra, a gente mobiliza uma cadeia grande de fornecedores, prestadores de serviço. Você pensa que durante uma obra você envolve, né, centenas de prestadores de serviço, depois da obra é uma outra infinidade de prestadores de serviço, são decoradores, são empresas de mobília, são empresas de iluminação, de cortina, de ar-condicionado, de pintura e tudo mais. Então, assim, existe aí uma centena de oportunidades e estar envolvido hoje nessas PropTechs e nessas Construtechs é parte do meu propósito de entregar um mercado melhor. E hoje a gente vê inúmeras soluções sendo utilizadas. Primeiro, a construção off-site, né? O que é a construção off-site? É a construção industrializada. Então a gente já tem empresas no Brasil que fazem a construção fora do canteiro e levam para o canteiro apenas para montar as construções. E aí você comentou agora sobre o desastre no Sul, né? Uma infelicidade, mas que hoje a construção civil e o Sinduscon do Rio Grande do Sul está conseguindo fazer casas moduladas em tempo recorde, dado essa tecnologia, para poder abrigar as famílias que ficaram desabrigadas por conta da chuva. Então, hoje, a construção off-site é uma realidade, a impressão de casas, né? Então você já tem impressoras que constroem casas, que constroem prédios, né? A gente tem empresas aqui no Brasil que já bateram recorde de altura em prédios modulares, né? Que são prédios que são construídos, pré-fabricados fora do canteiro e depois vão para o canteiro. Na parte de projetos, a gente tem o BIM, né? Que é um sistema que hoje amplia a sua possibilidade de ter ganho de eficiência na execução, porque você faz de uma forma inteligente a compatibilização dos projetos e evita retrabalho, evita a produção de resíduo. Nós já temos também hoje materiais que são produzidos através de resíduos da própria construção civil, blocos que são feitos a partir do resíduo daquilo que foi construído naquele prédio. E na parte da prestação de serviço, né, como você falou, aí as PropTechs, hoje, né, assim como mudou a forma da gente escolher a comida e fazer com que ela chegue na nossa casa, mudou a forma de você escolher um transporte para te levar do ponto A ao ponto B. A gente também mudou a forma de atender o cliente que hoje busca um imóvel, que hoje busca esse imóvel para alugar, para vender, busca crédito imobiliário. Eu digo o seguinte, no passado, o processo era você, cliente, procurava um corretor que procurava um imóvel. Hoje você tem o cliente que procura o imóvel e depois procura o corretor. É verdade. E o que isso como consequência desse processo, né? O que isso impactou? Da média no passado, as pessoas visitavam 12 imóveis para comprar aquele que ele escolheu. Hoje, essa média caiu para 3. Por que caiu para 3? Porque hoje você tem fotos profissionais, tour virtual. No passado, e eu vivi esse passado, a gente tinha os classificados, os tijolinhos, que você abria o jornal no final de semana e você lia o descritivo
do imóvel. Só que era um descritivo que te fazia fechar os olhos e imaginar o que seria aquele imóvel. Hoje você entra no site de qualquer imobiliário, num portal imobiliário, e você consegue navegar dentro do empreendimento. Você consegue entrar no apartamento de forma virtual e entender se faz sentido ou não você visitar aquele imóvel. Então isso fez com que reduzisse o tempo de todo mundo, do vendedor, do comprador, do corretor. A assertividade aumentou e aí reduz de 12 para 3. Em média, visitas para você comprar o imóvel. E diversas outras tecnologias que vêm sendo aplicadas, inteligência artificial, para atender hoje o nosso cliente. Nós temos um mercado também, que é importante dizer, que ele é um mercado que não é de compra recorrente, né? Então as pessoas não compram o imóvel todo dia, não compram o imóvel todo final de semana. Sim. Muitas vezes você passa uma vida inteira e infelizmente não tem nem a felicidade de comprar um imóvel que seja. Então é um mercado que você também precisa ter cuidado para você estar passando informação de qualidade para essas pessoas, né? Quanto mais gente entra no mercado, maior o nosso desafio em passar informação de qualidade para as pessoas tomarem a melhor decisão. É um projeto de vida, né? É um projeto de vida e você compra um imóvel normalmente financiado e é um financiamento de 30 anos. Você imagina você tomar uma decisão na sua vida que vai comprometer parte do seu salário durante 30 anos. É uma decisão difícil. E o interessante, e aí vem o lado humano, né, do nosso negócio, além de vários outros, mas é que sempre o imóvel está atrelado a alguma questão social na família, né? Porque se você for parar e pensar, quando você está comprando um imóvel, vendendo um imóvel, ou porque você está casando, ou você está separando, ou você está se mudando porque você está indo para um lugar melhor, ou você está se mudando porque você perdeu o emprego e precisa ir para um apartamento menor, ou você está aumentando a sua família porque seus filhos estão nascendo e crescendo, ou você está diminuindo porque seus filhos casaram e você quer um apartamento menor. Então, ou serviços que você tinha naquele momento da sua vida não fazia mais sentido ter. Pode ser. Ou você decidiu ir morar longe da cidade, ou você decidiu ir morar perto do trabalho, ou você decidiu dar um upgrade na vida e comprar um imóvel maior. Então, assim... Tem uma agenda social por trás. Com certeza. Perfeito. Você falou nas cidades. Você é uma pessoa que está, né, conectada aí com esse ecossistema de uma posição muito particular. Queria que você contasse para a gente qual é a sua perspectiva do futuro das cidades. Essa é uma pergunta interessante porque primeiro, a gente tem hoje um mercado que trabalha com um produto que não tem substituto, né? Então, quando você fala em várias outras indústrias, né? Você fala, por exemplo, da indústria automobilística, que é o segundo ativo de maior valor agregado na nossa vida economicamente ativa. Eu não sei se o futuro do carro é ter o carro, ou é você ter o carro voador, ou é você andar de bicicleta e a bicicleta ser elétrica. Então, existem questionamentos em relação a todas as indústrias. Agora, a casa... Mas o piso, parede e teto não tem substituto. E essa responsabilidade de não ter o substituto faz com que a gente mude o nosso pensamento, não em cima do que vai substituir o piso, parede e teto, mas como será esse piso, parede e teto, como serão as cidades, os imóveis, os apartamentos, serão casas, serão lotes, serão imóveis grandes, pequenos, no futuro. Na prática, a gente tem um conceito hoje, mundialmente conhecido, que é a cidade de 15 minutos, ou a cidade de um elevador de distância, que basicamente é que você resolve a sua vida com 15 minutos. Num eixo de 15 minutos. Ou que você desce no elevador e você está ali perto do trabalho, você está perto do lazer, você está perto do serviço, você está perto do estudo, que esse é um modelo de cidade que no final do dia tem um impacto extremamente positivo na mobilidade, porque você tem menos gente circulando. Longas distâncias. Não, e circulando, às vezes, sem propósito, né? Porque imagina a pessoa que hoje acorda, se desloca para o trabalho. Aí no dia que ela não trabalha, ela acorda, se desloca para o lazer. Aí no dia que ela não trabalha e não vai no lazer, ela se desloca para o estudo. Assim, o transporte entra em colapso. E a própria atmosfera não aguenta, né? A emissão de gases é estupidamente maior quando você começa a ter esses deslocamentos. Na hora que você muda o conceito de cidade e você cria essas várias centralidades, que é a cidade a 15 minutos ou a um elevador de distância, na prática o que você está fazendo? Você está desafogando a mobilidade e você está melhorando o meio ambiente.
E aí, quando você passa agora para o micro, né, que são os imóveis, a sociedade mudou, né? A formação de família mudou. Isso são dados de pesquisa, público, IBGE e tudo mais. As famílias hoje têm menos filhos, portanto, demandam apartamentos menores. Tem pet. Pet é uma realidade. Você tocou no ponto, então hoje você fazer um empreendimento, seja ele comercial ou residencial, sem levar em consideração a existência do pet, é um erro, né? Então o pet, ele hoje é parte das famílias. A dinâmica das famílias com relação, por exemplo, ao carro ou a ter alguém morando na sua casa, trabalhando todos os dias na sua casa e dormindo na sua casa, mudou por completo. Então, o quarto de serviço, ou o nome que você queira dar, ou o número de vagas de garagem mudou por completo. Hoje você tem cidades como o Rio de Janeiro que não exigem mais vaga de garagem nos novos empreendimentos. Então você faz vaga porque comercialmente você acha importante, não porque você é obrigado a fazer vaga. Então, olha quanta coisa mudou e a gente às vezes não percebe, mas a cidade é um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele vai mudando, né? Às vezes indo para um lado mais de lojas de rua, ou lojas de shopping, prédios mistos, parte comercial, parte residencial, às lojas vezes embaixo. Espalhando, às vezes integrando, né? Que é um pouco da dinâmica que você precisa entender como a cidade está se desenvolvendo e como a população está, de alguma forma, demandando essas novas construções. Perfeito. Você hoje, né, ocupa posições de liderança, não hoje, né, já há algum tempo. Queria que você nos trouxesse assim, uma reflexão sobre quais são as habilidades que uma pessoa precisa para ser um bom líder. Bom, primeiro, resiliência. Então, a pessoa precisa entender que problemas vão acontecer no meio do caminho e você precisa ter resiliência para passar por esses momentos. Paciência, porque a gente não tem controle de tudo e você precisa entender também que às vezes dar o tempo certo das coisas acontecerem faz parte do processo. Eu acho que você ter uma boa comunicação é fundamental, né? Assim, a tecnologia e a modernidade trouxe uma facilidade e uma agilidade na comunicação, mas isso também é uma armadilha, porque se a gente não soubesse comunicar direito e a gente acabar usando essas ferramentas para ficar mandando mensagens ao invés de falar pessoalmente, mandando mensagens com abreviações ao invés de você tentar ser claro, né? Trocando inúmeras mensagens, às vezes, de um assunto que ficou claro que não estão se entendendo, né? Então, assim, para mim, hoje, eu deixei a comunicação por último, porque eu acho que a comunicação, cada vez mais, se a gente for observar, é o grande problema do mundo, é o grande problema das organizações. Se você for olhar no final do dia, o início de todo problema começou numa falha de comunicação. Perfeito. E comunicar não é só falar bem, né? Não. Sobretudo, ouvir, né? Sempre ouvir mais do que falar, né? Eu tenho um livro que eu recomendo para todas as pessoas que, por algum motivo, mudem, né, de função, seja na mesma empresa ou seja saindo da empresa, que eu uso regularmente, ganhei de um grande amigo meu, que é Os Primeiros 90 Dias. Então, o que o livro diz é que a gente precisa ter, durante esses primeiros 90 dias, uma escuta ativa, né? Ou seja, escutar muito mais, uma escuta de qualidade, e a comunicação não é só falar, é também ouvir, saber ouvir e ouvir com qualidade, né? Entender o que as pessoas efetivamente estão falando, e traz também, né, um pouco dessa reflexão do que é o desafio de você trabalhar nesses ambientes modernos, né, das empresas, e hoje acho que todas as empresas são assim, o modelo de open space, né, onde você tem o salão sem divisórias, né, sem portas, sem espaços fechados, sem salas, né, estão todos no mesmo lugar, que dá a falsa sensação de que você está o tempo todo se comunicando com a sua equipe, né? E aí você fala assim, não, eu estou aqui perto da minha equipe, todo mundo senta aqui do meu lado, eu falo o tempo todo com eles. Lê do engano, né? Você precisa sim ter tempo de qualidade, comunicação de qualidade com a sua equipe. Então sair dali, entrar numa sala, fechar a porta, deixar o celular de lado e se comunicar com a sua equipe, ou seja, falar, ouvir,
dar feedback, ter feedback, entender se as pessoas estão na mesma página que você, estão alinhadas no mesmo objetivo. Olho no olho, né? É fundamental, é fundamental. Então, é uma preocupação que a modernidade, ela trouxe uma ampliação, na minha visão, para o novo gestor dessa preocupação, né? Eu faço de vez em quando coaching, né, numa plataforma onde eu sou mentor de forma voluntária, né? Não tem nenhum tipo de objetivo financeiro nessa plataforma, e boa parte das pessoas são pessoas que estão assumindo novas posições, normalmente coordenadores indo a gerentes ou analistas indo a coordenador, e tem a dificuldade de como fazer a gestão da sua equipe, né? Porque hoje a gente tem... jogo, né? Não, e a gente também precisa tomar cuidado que essas ferramentas dão para a gente uma possibilidade, uma liberdade de estar se comunicando com as pessoas e com as nossas equipes 24 horas por dia. Só que, no fundo, a gente tem que lembrar que as pessoas precisam descansar, a mente precisa parar, e se você não se policiar, quando você vai ver, você está fazendo comunicação e está fazendo e passando informação e buscando informação 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, o gestor precisa se policiar. Sim, perfeito. Bom, o Cláudio tem 30 anos de carreira, família, né? Sim. Qual é o seu sonho? O que mais você gostaria de realizar para você ou para sua família, para os negócios onde você está inserido? Eu posso dizer que eu sou um felizardo de estar aí há mais de 30 anos trabalhando numa profissão que eu amo, que eu escolhi. A minha família hoje, eu só tenho a agradecer porque eles, né, principalmente a minha esposa, sempre foi muito parceira e compreensiva, né? E eu acho que para a gente tomar também algumas decisões... Tem que ter suporte. Total suporte, né? Eu costumo dizer também para as pessoas que estão começando a sua carreira que as decisões, elas não sempre são as mesmas. A sua decisão quando você é solteiro vai ser diferente quando você for casado. E vai ser diferente quando você tiver filho. Que vai ser diferente quando você tiver os seus filhos maiores, né? Então, eu já tive algumas oportunidades de morar fora do Rio, com a família, sem a família, então o suporte foi fundamental. E acho que o meu sonho continua sendo de ter uma indústria, um mercado cada vez melhor, a gente conseguir implantar, né, todas essas inovações, todas essas tecnologias dentro do nosso mercado. Ainda me incomoda entrar em obras e ver a gente praticando as mesmas técnicas que o meu avô praticava há 50 anos atrás. Então isso ainda me incomoda, isso é um propósito que eu tenho, né? Os investimentos que eu faço, sejam eles até não só financeiros, mas também de mentoria, tempo, né? De tempo, nessas PropTechs e ConstruTechs, também tem por objetivo encurtar essa distância que hoje a gente ainda tem entre a economia real e essas pessoas que estão desenvolvendo tecnologia que às vezes não tem a chegada no mercado. Na realidade, né? Exatamente. E a gente precisa... Essa é uma função nossa. Acho que o meu papel hoje é retribuir muito do que o mercado e a indústria da construção me proporcionou de volta para essa indústria e para esse mercado. Seja através de produção de conteúdo, seja através de, vamos dizer assim, compartilhamento da minha experiência, para que as pessoas não errem a mesma coisa que eu errei, né? Eu costumo dizer que eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu só acho que eu errei mais do que a média, porque eu sempre me atirei. E aprendeu rápido, né? Mas eu acho que a gente aprende porque a gente estava disposto e disponível a tentar. Né? Então, eu tenho um lema que eu sempre falo o seguinte: eu prefiro errar tentando do que errar por omissão. Então, não podemos errar por omissão. A gente não pode errar porque a gente teve medo de tentar. Então, a gente tem que tentar. Se não der certo, beleza, refaz e tenta de novo. Mas, se você nem tentar, aí você não tem chance nenhuma de dar certo. Meu lema também. Para a gente terminar, queria que você deixasse uma mensagem, um conselho, já falou do livro, né? Mas algo mais para quem está nos ouvindo, né, e sonha com a carreira de engenheiro ou pretende empreender. O que você deixaria de recomendação? O que você gostaria de ter ouvido, né, quando você estava lá com seus 20 anos, sonhando com o futuro? Bom, eu diria, se você está pensando hoje em fazer engenharia ou alguma carreira dentro dessa área ampla, né, que a engenharia e todas as derivadas da engenharia têm, eu diria para você que aproveite
para experimentar. Teste, veja todas as possibilidades, faça um trabalho em áreas que porventura não venham hoje à sua cabeça, experimente empresas diferentes, modalidades da engenharia diferente, áreas completamente diferentes da nossa indústria, para você primeiro ter a magnitude do que é possível você fazer e que você consiga escolher efetivamente aquilo que você gosta, né? Porque no fundo você só vai saber o que você gosta se você tiver várias experiências, né? Se você só tiver uma experiência, você vai ter até a dificuldade de no futuro falar, poxa, será que eu escolhi certo? Será que eu deveria escolher aquilo? Então acho que no início da carreira eu não tive essa orientação, mas eu acho que eu tive um pouco dessa percepção e acabei experimentando muito e acho que eu sou muito grato a essa possibilidade que eu tive de experimentar. Então, experimenta, testa, erra, acerta, vai com tudo que com certeza você vai escolher o caminho certo. Cláudio, muito obrigada. Foi um prazer estar com você hoje, né, falando um pouco sobre esse setor tão importante para a sociedade. Eu que te agradeço mais uma vez, agradeço ao IBMEC a oportunidade e espero ter contribuído aí para as pessoas que nos escutarem e nos verem a tomarem as suas decisões em relação ao futuro profissional. Certamente faremos diferença. E você, já sabe qual é o seu negócio? Se gostou desse conteúdo, você pode seguir a gente e aproveitar para assistir às outras temporadas no YouTube do IBMEC, no Spotify e nas principais plataformas de áudio. E se quiser ver só uns trechinhos, também tem alguns cortes lá no Instagram, @IBMEC, e no TikTok, @IBMEC.oficial. E até a próxima!